Olá, boa noite. Indicada a primeira mulher para ministérios do presidente eleito Jair Bolsonaro. E no União Brasil desta quinta-feira, 8 de novembro, você vai ver também. Fechado para a reforma, pacientes denunciam a paralisação de alguns serviços do Gonzaguinha da Barra do Ceará em Fortaleza. Não está atendendo porque está em reforma, isso é inadmissível, isso aí. Hora de preparar os bolsos. Cesta básica da capital cearense tem alta de 7,15%, a maior do país. Senado aprova e está nas mãos do presidente Temer o reajuste de 16,38% para ministros do Supremo Tribunal Federal e Procuradoria da República. E tem ainda, aumenta o número de acidentes com motoristas não habilitados no Ceará. Esses casos são mais recorrentes no interior exatamente porque a fiscalização é mais precária. Isso e muito mais a partir de agora nesta edição do União Brasil, que já está no ar. A Polícia Federal prendeu 20 pessoas em um desdobramento da Operação Lava Jato na manhã desta quinta-feira. Dos 22 mandados de prisão, 10 foram cumpridos contra deputados estaduais do Rio de Janeiro. As investigações apontam que os envolvidos recebiam propinas mensais que variavam de 20 mil até 100 mil reais, além de cargos para votar de acordo com o interesse do governo. O esquema teria movimentado pelo menos 54 milhões de reais, segundo a força-tarefa da PF. As prisões são temporárias e não afetam o mandato. 5 dos suspeitos foram reeleitos. Em um dos endereços, os agentes apreenderam joias e dinheiro em espécie. Obras de melhoria do Hospital Gonzaga Mota, na Barra do Ceará, em Fortaleza, vêm se arrastando desde a gestão da ex-prefeita Luiziane Lins. As intervenções continuam na gestão do prefeito Roberto Cláudio. Agora, o Sindicato dos Médicos do Ceará denuncia que a ala de pediatria foi fechada para as obras e aponta que o serviço pode não ser mais ofertado na unidade. Pedro se queixa de dores de cabeça, no corpo e na garganta. Ele buscou atendimento médico pela manhã no Hospital Gonzaguinha, da Barra do Ceará. E, mais uma vez, teve que voltar para casa sem ser atendido. A gente vem precisando de atendimento, pessoas doentes, não está bem, tá com dor no corpo, febre. Não só eu, como outras pessoas que vêm atrás de atendimento, se deparam com uma situação dessa, que chega aqui, não está atendendo porque está em reforma. Isso é inadmissível, isso aí. As obras de requalificação e ampliação do Hospital Gonzaga Mota, na Barra do Ceará, iniciaram mais uma vez no dia 25 de julho deste ano. A primeira etapa foi a reforma da cobertura e da fiação elétrica. A segunda fase será a interdição do bloco cirúrgico e da obstetrícia, que deve começar no dia 3 de janeiro de 2019. O coordenador dos hospitais e unidades especializadas da Prefeitura da capital, Romeu Araújo, diz que as reformas são necessárias, já que o hospital tem 30 anos e precisa de requalificação. Para que tudo isso aconteça, nós temos que fazer por fases, porque nós não estamos fechando o hospital como um todo. Então, interditamos a pediatria e a clínica médica, montou-se o plano de contingência. Vamos interditar agora, continuar com a interdição da pediatria e do centro obstétrico. Então, vai se montar agora a ampliação do plano de contingência para essas pacientes, para a gestante e para o bebê. O presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará, Edmar Fernandes, denuncia o fechamento do setor pediátrico da unidade para a continuidade das obras. De acordo com ele, a ação pode ser definitiva, já que, de acordo com ele, alguns médicos receberam mensagens pelo WhatsApp que mostram incertezas para a reabertura da ala pediátrica, mesmo após o término das obras. Já está no terceiro mês da reforma, já não tem previsão de terminar e ainda os médicos pediatras receberam por WhatsApp um comunicado dizendo que após a finalização dessas obras, eles iam, na verdade, fechar a emergência pediátrica. Não ia ter mais esse serviço que funciona aqui há décadas. Já Romeu Araújo garante que o fechamento de alguns setores da unidade serão apenas temporários e que os pacientes estão sendo remanejados ou encaminhados para outras unidades de saúde. Os pacientes que chegam hoje por demanda espontânea na emergência pediátrica, que praticamente hoje zerou, e na emergência clínica, eles são contra-referenciados para as unidades mais próximas ou para as outras unidades, dependendo do perfil de cada paciente.
De acordo com o DIEESE, em 10 capitais, a cesta básica subiu acima da inflação no ano. A maior alta foi registrada em Florianópolis, com 8,96%. No período, o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, ficou em 3,81%. Segundo o levantamento divulgado, as cidades que apresentaram um aumento mais expressivo foram Fortaleza, com 7,15%, seguido por Porto Alegre, com 6,35%, Vitória, 6,08% e Rio de Janeiro, 6,02%. A cesta mais cara foi a de Florianópolis, ficando em R$ 450,35, seguida pela de Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Os menores valores médios foram observados em Natal. Na capital potiguar, a cesta sai por R$ 329,90 e Recife a R$ 330,20. Em 12 meses, os preços médios do conjunto de alimentos subiram em 15 cidades, com destaque para Florianópolis, Campo Grande e Fortaleza. Os menores valores médios foram Belém, Goiânia e São Luís. No acumulado de meses de 2018, 14 capitais tiveram alta, entre elas Vitória, Curitiba e Campo Grande. Entre as que registraram queda estão Goiânia, Recife, Natal e São Luís. O DIEESE calculou o salário mínimo ideal em outubro, baseado na cesta mais cara, de Florianópolis. O valor mínimo mensal necessário para a manutenção de uma família de 4 pessoas deveria ser de R$ 3.783,39, equivalente a 3,97 vezes o salário mínimo atual, de R$ 954. Em setembro, o valor tinha sido estimado em R$ 3.658,39, ou 3,83 vezes o piso mínimo do país. E ainda falando da cesta básica, um dos itens mais comuns é o macarrão. O alimento não costuma faltar na mesa do brasileiro. Mas já pensou o macarrão ser feito com massa funcional? Pois é, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveram um deste tipo. Quem mostra pra gente é a repórter Fernanda Aires e a repórter cinematográfica Cibele Gomes. A massa deste macarrão leva 2 ingredientes inovadores, que são 2 farinhas, a de linhaça e a de vaseulamina. A ideia foi desenvolvida num projeto de mestrado de uma aluna do Departamento de Engenharia de Alimentos da Universidade Federal do Ceará. Olhando assim, o visual logo revela a diferença mais marcante. Mas aí é apenas um detalhe. O ganho maior é nutricional mesmo. O diferencial desse produto é que a farinha de vaseulamina, quando entra em contato com as nossas enzimas digestivas, no caso a alfa-amilase, ela se liga a essa enzima e impede que o amido seja degradado em glicose. E no caso da farinha de linhaça, nós adicionamos para aumentar o teor nutricional, no caso proteínas, minerais e também as gorduras boas que a linhaça pode proporcionar. Mesmo presente na rotina das pessoas, o macarrão não possui riqueza nutricional. O que se sabe é que é uma boa fonte de carboidrato. Por isso, uma pesquisa de 2 anos buscou criar um tipo diferenciado nesse quesito de composição. O resultado, como explica o professor, foi uma massa mais rica de nutrientes, indicada tanto para quem quer emagrecer quanto para evitar diabetes tipo 2. A massa testada apresentou um tempo de cozimento semelhante ao convencional, entre 9 e 16 minutos. Agora, após toda a pesquisa, o macarrão está em processo de patente e é mais uma descoberta que pode favorecer a indústria dos chamados alimentos funcionais. E como se sabe, os produtos funcionais oferecem benefícios à saúde e ainda reduzem o risco de doenças crônicas degenerativas, como câncer e diabetes. O produto, para ele se tornar macarrão, ele já está ok. Depois dessa etapa, foi feito testes em vivo, em ratinhos, para garantir e provar que, de fato, ele tinha um baixo índice glicêmico. E esse produto agora ele se encontra, neste momento, patenteado pela UFC e esperando alguma empresa comprar a ideia junto conosco e poder levar ele até o consumidor. No próximo bloco do União Brasil, o presidente eleito Jair Bolsonaro indica a primeira mulher para ministério. E ainda, Congresso aprova reajuste para ministros do STF e Procuradoria da República.
Indicada a primeira mulher para os ministérios do governo Bolsonaro, presidente eleito diz avaliar reforma da Previdência. Equipe do novo presidente quer a aprovação da autonomia do Banco Central ainda em 2018. Assuntos para a pauta é política. Escolhida para assumir o Ministério da Agricultura no governo do presidente eleito Jair Bolsonaro, a deputada Tereza Cristina, do Democratas do Mato Grosso do Sul, afirmou nesta quinta-feira que a pauta a respeito de modificações nas regras sobre agrotóxicos terá muito espaço para discussões dentro da pasta. Tereza concedeu entrevista em Brasília após reunião com Bolsonaro, que a indicou no final da tarde desta quarta-feira para comandar o Ministério da Agricultura. Tereza é líder da Frente Parlamentar da Agropecuária, conhecida como Bancada Ruralista. Em busca de votos suficiente para aprovar ainda neste ano mudanças nas regras de aposentadoria, a fim de conter a escalada do rombo previdenciário, o presidente eleito deve receber de parlamentares ainda hoje propostas de mudanças de normas que não alteram a Constituição. Nessa hipótese, a alteração da idade mínima e de regras para os servidores públicos, assim como funciona no setor privado, que o governo do presidente Michel Temer buscou aprovar no Congresso Nacional, ficariam de fora das mudanças. O texto foi aprovado em uma comissão especial na Câmara, mas não chegou a ser analisado no plenário por falta de apoio. As estimativas são de que a reforma resultaria em uma economia em relação às regras previdenciárias atuais vigentes de 500 bilhões de reais até 600 bilhões em 10 anos. Enquanto isso, a equipe de transição quer a aprovação do projeto de autonomia do Banco Central ainda neste ano. O ministro extraordinário e futuro titular da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, pretende se encontrar com o relator da matéria na Câmara, Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina, para discutir a questão. Os dois estiveram juntos ontem durante a nomeação da deputada Tereza Cristina para a Agricultura e combinaram de voltar a se falar para debater a matéria. A ideia é que se consiga avançar na discussão para aprovar o projeto antes de 21 de dezembro, quando começa o recesso parlamentar. São necessários 257 votos para a aprovação no plenário da Câmara dos Deputados. E a estimativa hoje é que o projeto de lei complementar conta com o apoio de cerca de 220 deputados. Portanto, a conta ainda não fecha. Servidores do Ministério do Trabalho interditaram nesta quinta-feira o trânsito da esplanada dos ministérios no sentido rodoviária Congresso, em Brasília. O protesto durou cerca de 10 minutos, mas atrapalhou o fluxo de veículos na área central do Distrito Federal. O ato foi motivado pelo anúncio do presidente eleito de que a pasta perderá status de ministério a partir de 2019. Ontem, Bolsonaro declarou que pretende incorporar o órgão criado há 88 anos a algum ministério. O Senado aprovou ontem o reajuste de 16,38% para ministros do Supremo Tribunal Federal e da Procuradora-Geral da República, o que deve gerar impacto nas contas públicas. Quem conta pra gente é a Lígia Xavier, direto da nossa redação. Boa noite, Lígia. Boa noite, Miguel. Boa noite a todos. Segundo o cálculo feito pelas consultorias de orçamento da Câmara e do Senado, o impacto anual nas contas públicas será de 4 bilhões. O aumento gera efeito cascata, uma vez que o valor da remuneração dessas autoridades é o limite máximo estipulado para os ganhos do funcionalismo público. Além disso, algumas categorias têm suas remunerações atreladas às dos ministros. Só no Poder Judiciário, o impacto deve ser de pelo menos 717 milhões de reais. Para o Ministério Público da União, o incremento é de 258 milhões de reais. No caso do Poder Executivo, o efeito pode ser de 400 milhões de reais. Além disso, o impacto pode ser de 2,6 bilhões de reais nos estados. Com o reajuste de 16,38%, o salário de um ministro do STF passa de R$ 33.700 para R$ 39.300. Na votação de ontem, foram 41 votos a favor, 16 contra e uma abstenção. O texto depende da sanção do presidente Michel Temer para então entrar em vigor.
Em seguida, também foi aprovado o aumento no mesmo valor do salário da Procuradora-Geral da República, em votação simbólica, o mesmo de um ministro do STF. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Lígia, pelas informações. E o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, afirmou em uma reunião com presidentes de tribunais de justiça que o reajuste aos magistrados da Suprema Corte é justo e correto. Quase 30% dos acidentes fatais que aconteceram em rodovias estaduais do Ceará envolveram motoristas não habilitados. O número foi apresentado pelo Departamento Estadual de Trânsito, o Detran do Ceará. Nos últimos 2 anos, quase 50 mil pessoas foram flagradas conduzindo veículos sem habilitação durante operações de fiscalização do Departamento Estadual de Trânsito, o Detran Ceará. E no mesmo período, mais de 50 mil veículos foram apreendidos por estarem em situação irregular. O acidente ele decorre exatamente porque o condutor não habilitado ele não tem a perícia suficiente para poder conduzir o veículo automotor na via pública. E segundo, que a impunidade ainda é muito grande. Você dirigir sem ser habilitado é considerado infração de trânsito. Inclusive, gera uma multa também para o proprietário do veículo por ter dado o veículo àquele condutor não habilitado. Durante os 8 primeiros meses deste ano, condutores sem habilitação se envolveram em 26% do total de acidentes fatais nas rodovias estaduais cearenses. Fortaleza lidera com o índice de mais condutores habilitados em relação ao total da frota local. Mas ainda assim, 8% dos acidentes com vítimas fatais na cidade são causados por pessoas sem CNH. Na maioria, eles são jovens do sexo masculino, no máximo até 24 anos, isso a maioria, e realmente na periferia da cidade. O município cearense com menos habilitados proporcional ao total de frota local é o município de Pereiro, que fica a 328 quilômetros de Fortaleza. Lá, são mais de 10 mil veículos para apenas 678 motoristas com CNH. Isso representa cerca de 15 veículos para cada condutor formal. Esses casos são mais recorrentes no interior exatamente porque a fiscalização é mais precária. Hoje, nem todos os municípios do estado do Ceará possuem departamentos municipais de trânsito, por exemplo. Então, apenas quando vai alguma viatura do Detran na cidade é que é feita a fiscalização. Nos últimos meses do ano passado, o Instituto Dr. José Frota fez uma pesquisa com pacientes envolvidos em acidente de trânsito. E dos 619 condutores entrevistados, 25,4% deles não possuíam habilitação. E o mais curioso, todos eram motociclistas. E na maioria das vezes, os condutores abordados, principalmente sem capacete, eles também não são habilitados, Então, no ano de 2017, foram mais de 4 mil procedimentos de condutores conduzindo veículos sem serem habilitados. E veja a seguir o noticiário internacional. Estamos de volta. Chegou em Fortaleza o programa Funarte de Capacitação Técnica. O evento oferece cursos gratuitos de artes visuais, música e artes cênicas e ainda dá tempo de participar de alguns seminários. O palco vem sendo o Teatro José de Alencar, no centro da cidade. Perceba os alunos em movimento numa sala de apresentação teatral. Acompanhamos por alguns minutos o curso Corpo em Cena para estudantes de artes cênicas em Fortaleza. A coreógrafa Sueli Guerra, do Rio de Janeiro, explica que a proposta é desenvolver a percepção de cada um do ambiente em volta, isso por meio de técnicas. Ontem eu trabalhei questões mais do gesto, ação física, da questão do corpo na cena. Hoje eu estou trabalhando um método que é Viewpoint, que é um método que trabalha a resposta sinestésica e proporciona ao ator essa autonomia de escolha de onde e como se coloca o seu corpo em cena ou no espaço físico que se determine. Circulamos por outros cursos também. Todos são parte do programa Funarte de Capacitação Técnica 2018, que está de visita em Fortaleza. Na verdade, a capital é a 6ª cidade a receber essas formações gratuitas. A ideia é percorrer outros locais até dezembro. O objetivo é o de criar oportunidades de aperfeiçoamento técnico e artístico e, quem sabe, contribuir para a geração de renda e emprego. São 77 oficinas e 14
14 seminários. Por aqui no Ceará estão sendo oferecidas 300 vagas. Todos os cursos são gratuitos. É uma grade que engloba 20 horas de capacitação técnica e realmente é um dos programas mais importantes da FUNAT. Os cursos passeiam entre as linguagens de artes visuais, música e artes cênicas. E os profissionais das oficinas são reconhecidos nas áreas de atuação. Por isso, Jade está tão satisfeita com a chance de aprender mais sobre o palco e o teatro. Essa oportunidade é uma oportunidade única, né? Porque eles vieram do Rio para cá e é um curso que mexe muito com o corpo e isso é muito importante para o ator. E ainda dá tempo participar, pelo menos dos seminários. O programa pretende capacitar cerca de 3.000 pessoas nas 7 cidades das 5 regiões brasileiras. O público que está sendo atendido são todos os artistas, todos os gestores culturais e o público interessado nessas linguagens de fomento da FUNAT. E os seminários você pode se inscrever na hora. Isso mesmo, e quem tiver interesse de participar pode procurar os organizadores no próprio Teatro José de Alencar, das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite. E vamos agora ao nosso giro pelo mundo. Um atirador invadiu uma casa noturna em uma cidade da Califórnia, nos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira para a madrugada desta quinta-feira, deixando mortos e feridos. De acordo com a polícia, 13 pessoas morreram no incidente, entre elas o suspeito e um policial acionado para atender a ocorrência. A polícia estima que entre 10 e 15 pessoas ficaram feridas e busca determinar a motivação do crime, que não está clara. Cenas de pânico foram relatadas por quem estava no Borderline Bar e Grill durante uma festa de música country. Ainda nos Estados Unidos, o Pentágono confirmou que o presidente Donald Trump ordenou o envio de 7.000 soldados à fronteira entre o México e os Estados Unidos. A ação acontece após Trump advertir as caravanas de imigrantes centro-americanas que estão caminhando em direção ao país, de que os militares estão esperando. Os migrantes da América Central que fogem da extrema pobreza e da violência estão a centenas de quilômetros da fronteira. O ex-presidente equatoriano Rafael Correa, que mora na Bélgica, foi convocado para um julgamento em seu país por supostamente estar envolvido no sequestro de um opositor em 2012 na Colômbia. Correa, em liberdade apesar de enfrentar desde julho uma ordem de prisão preventiva, somente será julgado se for levado ao tribunal, porque a lei equatoriana impede o julgamento à revelia por este tipo de delito, punido com até 7 anos de prisão. A paquistanesa Christian Bibi Azia, que há uma semana foi absolvida da pena capital por blasfêmia em seu país após passar 8 anos no corredor da morte, foi finalmente libertada. Ela continua no Paquistão, afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Muhammad Faisal, contrariando as informações da imprensa local de que ela havia deixado o país na noite de quarta-feira. Ela saiu da prisão e foi transferida para um lugar seguro. E vamos agora às nossas imagens do dia. Mudanças na aposentadoria dos servidores públicos estaduais do Ceará, aprovadas em 2013, entrarão em vigor agora. A Assembleia Legislativa do Estado aprovou na tarde desta quinta-feira 3 mensagens que regulamentam as alterações e criam 2 fundações para gerir a aposentadoria dos servidores estaduais. Em 2013, foi estabelecido que o direito à aposentadoria do funcionalismo público estadual estaria sujeito a um teto de até R$ 5.531. O piloto paranaense Maicon Semêncio Esteves, de 27 anos, que sobreviveu após uma queda de avião agrícola e foi resgatado ontem em Peixoto de Azevedo, a 692 quilômetros de Cuiabá, se alimentou de bolachas e conseguiu beber água durante os 4 dias em que ficou perdido em meio à selva. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela assessoria do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, que participou do resgate do piloto. Pesquisadores da Universidade de São Paulo e de Harvard divulgaram hoje uma descoberta que contradiz a principal teoria do povoamento da América. Com a ajuda da extração de DNA de fósseis enterrados por mais de 10 mil anos,
eles puderam avaliar o código genético dos fósseis para descobrir quem são os nossos antepassados. Com isso, a descoberta sugere que o rosto de Luzia era diferente do que se pensava. O fóssil mais antigo do mundo foi alvo do incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro. O número de refugiados e imigrantes que deixaram a Venezuela chega a 3 milhões em todo o mundo. O número foi divulgado hoje. Do total, 2,4 milhões moram na América Latina e no Caribe, segundo o escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados e a Organização Internacional para as Migrações. A maioria, segundo as fontes, viajaram para a Colômbia e o Peru. A Venezuela atravessa uma crise política e econômica aguda. E fica por aqui a edição desta quinta-feira. A seguir tem a reapresentação do programa da hora. E logo mais, às 21h30, tem a reprise do nosso telejornal. Uma ótima noite a todos e até amanhã. União Brasil, informação além da notícia.